Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje deu certo, né? A semana foi bem corrida, atribulada, cheia de coisas para fazer, mas hoje, graças a Deus, deu certo de estarmos aqui reunidos. Então, que o Senhor nos abençoe nesse propósito e nos mantenha firmes, né? Nesta caminhada. No dia de hoje, a liturgia ajuda o que propõe a igreja, ao jejum, ao silêncio, oração, recolhimento interior. Hoje a igreja nos convida a fazer uma reflexão interior sobre como anda o nosso caminho espiritual, a nossa progressão de santidade, né? A nossa vida em comunhão com Deus. Para nos ajudar, a liturgia é bem caprichada nesse sentido. Jesus coloca ali os discípulos para meditarem. Como estamos, né? E será que temos recordado que tudo pode acontecer numa grande surpresa, né? E que de fato vivemos pela graça, mas essa graça nos predispõe a um amor extremamente prontificado mesmo, para essa santidade, para esse chamado que o Senhor Deus fará a todos nós no seu tempo, né? Conforme a sua vontade. Então o dia de hoje nos ajuda e acelera essa nossa necessidade de meditar sobre como anda a nossa vida espiritual. Então peçamos ao Espírito Santo que nos ajude ao meditar sobre esse Evangelho para compreender tudo aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de conhecer a Tua vontade, de meditar na Tua palavra. Abre-nos o entendimento e predispõe o coração para a boa vontade de praticar com zelo e cuidado aquilo que tens a nos ensinar. Dai-nos também um coração que enxerga as coisas de maneira muito clara, como o Senhor vê, e vejamos apenas o bem do próximo, das oportunidades, da graça que nos é dada hoje, para o bem realizar, o bem fortalecer, para combater o mal em nossos corações, em nosso pensamento, em nossas práticas, mas principalmente para ter bom ânimo de fazer a Tua vontade, de edificar o Teu reino, de estabelecer concórdia e paz, de levar ao coração solitário e aflito a palavra de consolo que é necessária. Dai-nos esse ânimo, Senhor Jesus, na intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Já disse isso, né? O Evangelho de hoje está descrito em Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. É um pouco longo, mas enquanto Jesus fala, também vamos tentando nos posicionar nesse discurso e em cada falar de Cristo entendamos por que nos casamos, por que vivemos a vocação, qual é o sentido dela, qual é a finalidade para poder dizer que a minha vocação teve bom êxito, que a minha vida foi cheia de sentido e propósito. Por que eu como, bebo, o que me faz dançar, o que me faz sorrir, o que me faz chorar, o que provoca lamento em meu coração? Quais são as perdas que eu sofro tanto? Elas são reais? E qual é a ausência que eu não lamento, mas que realmente eu deveria lamentar, pois são coisas grandiosas que eu estou perdendo a oportunidade de viver? Em cada palavra de Jesus, em cada frase dita ao Senhor, lembremos disso. Jesus vai despertar a tua memória agora, fazendo você lembrar do que aconteceu a Noé, a mulher de Ló, né? E em cada uma dessas recordações, recorde você dos momentos em que você mais esteve próximo do Senhor, mais esteve íntimo de seu coração, mais percebeu-se realmente unido a Cristo. E os momentos de afastamento, quais são os sentidos, os propósitos do que fazemos, né? Então vamos lá.
Diz assim, ó: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão na sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. E os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? A pergunta foi: onde? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Eita! Essa palavra é perfeita para um discernimento, né? Então vamos lá. Bom, Jesus pede aqui para a gente recordar na nossa trajetória sobre um passado. E nesse passado, Jesus diz que assim como aconteceu, novamente acontecerá. Então o que aconteceu na época de Noé? Noé era um justo na terra. Educava e criava sua família em justiça, temente a Deus. Um dos homens do Antigo Testamento que rezavam, que dirigiam a palavra a Deus. Os demais vendiam, casavam. Lembra das obras humanas que a gente colocou aqui, sobre os frutos do trabalho, sobre o que significa trabalho? Pois é, trabalhavam ou a criação, ou os animais, ou outros recursos da mente, mas não tinham nada disso voltado para o alto. Não existia transcendência. Não existia aquele pensar que tudo se faz pela graça de Deus e para Deus. Se é pela graça de Deus que eu trabalho, que eu como, que eu bebo, que eu visto, que eu luto, que eu escrevo, que eu planejo, que eu arquiteto, que eu faço os meus engenhos, meu empreendimento, para Deus também será o propósito disso. Mas os homens não tinham essa justiça. De Deus, de graça recebemos, a Deus, de graça devemos dar. Noé não. E Noé e sua família foram preservados do dilúvio. Construíram a arca, salvaram a criação, né? Veio o grande dilúvio e fez morrer a todos. Então, desse jeito que aconteceu com Noé, acontecerá. Então Jesus sim está falando sobre o fim dos tempos. Que no fim dos tempos haverá sim uma separação. Por mais que a gente não saiba tudo, como tudo vai acontecer, quem é justo irá para o céu, né? Quem tiver vivido o amor, tiver compreendido Deus, aproveitado da graça de cada dia para realizar o bem, se unirá a Deus. E quem nunca quis ter com Deus nada em nada, do pó veio ao pó volta, acabou consagrando-se, digamos assim, ao que ficou no homem depois do pecado. Ao mal, à concupiscência, aos maus hábitos, ao pecado, ao erro. Então o inferno, né, é real. Também nos dias de Ló, né? Não sei se você lembra dos dias de Ló. Ló vivia com sua família nessas cidades aí, Sodoma, né? Você lembra de Sodoma e Gomorra, né? Quem intercedeu por ele foi seu parente. Quando Deus falou a Moisés, né, grande profeta íntimo de Deus, que as cidades seriam destruídas,
Moisés intercedeu, você lembra? Senhor, mas se tiver 50 justos, e 35, e 15. Ele se preocupava que, se Ló estivesse na cidade, ele também seria morto. E se Ló era ou não justo aos olhos de Deus, né? Poderia ter falado, preserva meu parente, né? Preserva os de coração que se dirigem a ti. Até porque, sim, aqui iria acontecer uma justiça. As infâmias, né? Os pecados que se cometiam nessas cidades eram aqueles que clamam a justiça divina. Porque até a justiça humana, até a ética humana já se afastou por demais do que seria certo. O coração do homem perverteu-se. O que é o perverso? É aquele que trocou o bem pelo mal e o mal pelo bem. E pratica o mal como se fosse bem. E esquece e acaba com o bem como se ele fosse um mal, com muita força, né? Então era um tempo de homens perversos, também não diferente de hoje. Mas se não somos, né? Se a justiça de Deus é freada, é pelo braço, coração, sangue, corpo, espírito de Cristo, que alimenta os justos, que ainda o procuram e buscam, e por eles são saciados e também herdarão o reino dos céus. Mas, naquele tempo, Deus preservou Ló, fez ele sonhar com os anjos, e os anjos falaram para ele sair com sua família de lá, assim como Noé. Só que a esposa dele olhou para trás. Não se sabe por saudade, se movida pelas concupiscências, provavelmente não compaixão, não medo, né? Porque ela é ciente de todo o mal praticado pelas pessoas, mas talvez porque também ela caía na mesma justiça. E Deus havia avisado que não era para olhar para trás. O que quer dizer isso? O homem que busca a Deus, ele se desapega do passado, se desapega do pecado. Ele faz realmente essa renúncia. Se quiseres me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ah, é doído. Nossa, Fábio, é doído. É como tirar uma parte que tornou-se minha. É como amputar uma parte minha, porque eu aderi tanto ao pecado. Mas é possível, senão Deus não nos pediria, né? É como fazer dieta a quem é obeso. Eu estou fazendo isso agora, né? É como pedir exercício a quem é preguiçoso. É como pedir trabalho a quem faz corpo mole. É como pedir, enfim, transformação sem dor, sem sofrimento, sem autenticidade, sem valor. Mas o que é bom tem valor. E aí, ela olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Mas, também, como aconteceu com Ló, também acontecerá no fim dos tempos, no fim dos dias. E tem aqui um trechinho que até por causa, né, do iluminismo, do sola escrituras, né, que é aquele erro doutrinário no qual as pessoas fazem nível de interpretação do evangelho, principalmente depois do iluminismo, que há um grande anticlericalismo, e depois do protestantismo, né, onde a interpretação sola escritura, né, livre interpretação, fez pessoas acharem que antes do fim do último dia, alguns ficariam na terra e outros seriam arrebatados, né? Os justos seriam arrebatados. Mas aqui o Senhor está falando de maneira a entender que o dia final mesmo, né, o dia final mesmo, provocará separação, porque mesmo que pessoas estejam juntas, aqui ele falou, dividindo o leito conjugal, ou trabalhando nessa terra, nos princípios dessa terra, neste tempo, juntos, na colheita, ou dois homens no campo, né? Um será deixado, o outro será... Por quê? O critério da divisão não é o que nos une para os propósitos meramente terrenos, né? Então, pode ser que quem anda contigo, às vezes, na tua parentela, no teu trabalho, no teu estudo,
tenham uma escassez profunda da fé, da graça, de unir-se a Cristo. Com certeza todos os homens sabem de sua condição. Todo homem que você encontrar sabe que é sozinho, que nasceu sozinho, que iremos morrer sozinho, que temos dores, que temos doenças, que somos frágeis, que é difícil extrair o bem das coisas, extrair todo o bem do trabalho, contemplar as coisas de maneira correta. Todo homem sabe. Mas o homem que tem fé sabe que tudo se torna sensato, rico em propósito e transcendente por causa de Deus, porque Deus nos amou e nos salvou e deseja e nos atrai para isso. Mas o homem que se desgarra disso, ele se entrega, ele se condena, né? Então, muitas vezes os homens estão unidos nessa terra por vários propósitos. Por isso que eu te falei. Por que você casou? Por que você trabalha? Por que você estuda? Tem gente que está do seu lado, estudando, trabalhando. Tem gente que está casada contigo, né? Vivendo um compromisso que fez com Deus, mas casou-se simplesmente por elo afetivo. Ou está do teu lado porque deseja o salário ao fim do mês para propósitos que são diversos. Mas poucos levantam de manhã cedo, bebem café, comem, se casam, congregam por causa de Deus. Tu faz essa experiência de manhã, por exemplo, pedir assim: Senhor, me dê as ocasiões, as pessoas, o trabalho, as palavras, as escolhas que te agradem. Que esse dia seja um louvor todinho a vós. Eu quero, Senhor Jesus, ser surpreendido pelas pessoas que eu vou encontrar no dia de hoje. Eu faço essa oração. Ontem, por exemplo, grata surpresa. Hoje também, mal sei quantas surpresas terei. Mas ontem tive uma grata surpresa de encontrar amigos de caminhada que há muito tempo não vi. Estavam passando uma situação muito triste, né? Perderam um filhinho ainda intraútero, né? Mas eu estava lá, vendo o carinho deles, o amor deles, o sentido do casamento, do matrimônio, contemplando esse, por mais que seja uma tristeza, contemplando isso de forma confiada, esperançosa até, dolorida, mas rica em sentido. Eles estavam se preparando para voltar para casa, né? Onde eles têm mais 5 filhos. E eu, depois de conversar, rezar e depois vou marcar uma visita para vê-los, fiquei pensando, um pedacinho deles tocou o céu, né? Já está no céu com o Senhor. Então, meus irmãos, olha só que coisa, né? O dia poderia passar sem que eu os encontrasse, que eu os visse, que eu fosse presente no momento importante de suas vidas. Mas Deus quis diferente. E quem hoje o Senhor me colocará no caminho, né? E como eu responderei a isso? Qual é o sentido da minha vida? Então Jesus fala, lembre-se de Noé, lembre-se de Ló, lembre da esposa dele, lembre-se de Sodoma, lembre-se de Gomorra. Lembre-se, não se esqueça. Um ficará, outro será deixado. O que vos une nesse momento pode parecer supérfluo, mas o que vos une na eternidade é Deus. Então queiramos também a vida, queiramos também estar na luz, porque os filhos da luz irão para a luz e os das trevas serão deixados, digamos assim, na própria corrupção, deterioramento que escolheram. Mas se somos luz no dia de hoje e se as graças desse dia nos permitirem fazer um grande bem, para esse bem vivamos, como se o dia fosse único, como se a graça fosse hoje, como se o amanhã não nos pertencesse ainda. Faça o bem. Como será saudável e bom se Deus ver todos os seus filhos agindo assim,
como se cada dia fosse o último, precioso, único, grande, robusto, cheio de transcendência. Afinal de contas, a minha grande esperança é o céu. E é por isso que a terra, para mim, não é apenas suportável, ela é uma oportunidade, ela é um ingresso. Quando você chega num lugar, seja qual for, consulta, restaurante, como você se trata com as pessoas? Você sorri, você diz bom dia, você solta uma piada? Ou num lugar ambiente comum, você abraça, você vai ao encontro, ou você se omite, se esconde, ou você é grosseiro, né? Então, nós estamos nessa antessala. O depender da refeição que você vai ter, do capricho do que vai ser servido, da grandiosidade do que os seus olhos, sua boca, seus ouvidos, seu olfato, seu coração experimentará, depende de como você vive essa antessala. Se você sorri, se você cumprimenta, se você aproveita. Porque pode ser, como aqui na Terra, né, que muitas graças passem sem a gente aproveitar. Como muitas vezes passam pessoas na nossa vida que nós nunca mais veremos. E a oportunidade foi aquela de fazer algum bem. E eu sei que no seu coração é possível fazer um bem gigantesco. No meu também é possível. Então façamos. Lembre-se sempre de onde viemos e que, graças a Deus, podemos chegar até a pátria amada, esperada, desejada, concreta, real e feliz. Deus abençoe você. Santo fim de semana.